Vamos então à pergunta do programa de hoje. Faça também a sua pergunta para conhecer como o método do movimento perfeito trabalharia a sua questão. Mande a sua pergunta para o nosso site www.movimentoperfeito.com.br no link Perguntando para a Rosalia. E assim eu vou poder responder aqui no programa a sua questão, que pode ser a questão de muitas pessoas. A questão de hoje ela é muito simples, mas prova como a pessoa está enrolada e perdida no problema. Ela nem define muito bem o seu problema, mas isso não importa. Dá para notar que ela não tem independência emocional, está enrolada mesmo no problema. E se continuar assim, vai produzir gradativamente uma debilitação cada vez maior, cerebral, mental e emocional. Se você estiver numa situação parecida, está na hora de aprender um método, dentro do método do movimento perfeito, a pensar melhor. E depois a ter atitudes de técnicas de controle mental. Então vamos à pergunta de hoje. Tenho 19 anos e acompanhei seus últimos encontros. Estou em uma situação que estou muito perdida. Não sei o que fazer, como fazer. Aí vem a questão dela. Morar junto com alguém, eis a questão. Sim ou não? Sim ou não? Me pergunto isso todos os dias. Medo, medo, medo. Sei que diz que é para não ter mais. Que eu digo que é para não ter mais. Em uma situação como essa, não tem como não ter. Me ajude, por favor. O que o outro diz para você não resolve o seu problema. Nem o que a Rosalia diz para você resolve o seu problema. Não é verdade? Não importa que o outro diga assim, você já sabe que não é legal você ter medo. Que não é uma emoção que lhe ajuda em absolutamente nada. Mas o medo é uma emoção natural. Aliás, é uma emoção de prevenção natural, muito primitiva do nosso sistema. A questão é como dissolver esse medo. Que formatos, que estratégias, que forma de pensar eu posso ter de maneira que eu dissolva esse medo. Ela diz aqui, estou perdida. Realmente, ela está perdida. Quando uma pessoa está muito envolvida no medo, 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 imagina que nem um cachorro correndo atrás do rabo, sabe? Ele fica girando, 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 girando. Quando ele para, fica completamente tonto, completamente perdido. É o sentimento dela. Ela está realmente conseguindo relatar o que sentimos quando nos envolvemos muito, demasiadamente num problema. O que acontece conosco? Ficamos perdidos. Não temos solução. E conforme o tempo vai passando, e eu fico me envolvendo nesse medo, 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 dúvida, dúvida, eu me tranco nisso, eu vou me debilitando cada vez mais. Mas é o que fizemos. O que essa menina de 19 anos faz, é o que a maioria de nós fizemos. Nos envolvemos com emoções negativas e ficamos nelas, no piloto automático. Está na hora de eu tomar consciência que essa é a pior condição que eu posso impor para mim mesma. Então eu tenho que sair dessa situação. E aí vem o princípio do movimento perfeito. Não se envolva, dissolva. Como fazer isso? Em primeiro lugar, você tem que ter foco mental. O que você quer? Onde você quer chegar? Não é eu quero morar junto com, que eu imagino aqui, seja um namorado, que ela está em dúvida, ou não morar junto. O que você quer como resultado final de morar junto ou de não morar junto? Qual é a direção final? O que você quer? Você tem que definir o que você quer viver. Para você desfocar dessa energia do medo. É óbvio que o que você quer viver é uma vida segura, tranquila, onde você se sente bem, onde você se sente confortável, de acordo com a sua idade. Comece a descarregar essa informação no seu cérebro. Aquilo que você quer, desfoque do medo. E comece a buscar por essa informação, porque ela tem muito mais qualidade. E não na decisão que você tem que tomar. Porque quando você decide, veja que coisa fantástica, quando você decide aquilo que você quer experimentar, a direção que você quer para a sua vida, aos 19, aos 29, aos 39, tu decide que quer viver com qualidade de vida, bem, satisfeita, alegre,
podendo aproveitar a sua vida aos 19 anos, se você começa a pensar assim, automaticamente o seu cérebro, que é apenas um órgão, começa a receber esta informação de qualidade, começa a criar química. Que química? Química da coragem, química da motivação, química da assertividade. E de repente, com esta química, você tem condições de decidir pelo caminho mais acertado. Porque você pode ser feliz nos dois caminhos. Morando com alguém ou morando sozinha. Mas o mais importante é você ter essa qualidade de informação antes. Porque se você com medo decidir, ou com dúvida decidir morar com essa pessoa, você vai terminar mal morando com essa pessoa. Se você decidir com medo ou com dúvida ficar sozinho, também vai acabar mal. Porque esse sentimento vai contaminar a sua decisão. Enquanto você tiver medo e dúvida, você não tem condições de decidir. Então agora é o momento de sair do medo e só pensar naquilo que você quer, no seu foco, na sua direção. E diariamente, consistentemente, descarregar esta informação. Depois disso, você vai vibrar, essa comunicação vibracional, desse foco mental, vai influenciar o seu cérebro e vai influenciar também a sua comunicação com o mundo externo. É a coisa mais fantástica que acontece, que a decisão, a solução vai chegar naturalmente. Ela chega naturalmente. Você não é capaz de ter uma decisão sábia se sentindo mal. É incapaz de uma pessoa ter resultados satisfatórios sentindo medo. Ela pode e somente pode tomar uma decisão sábia quando estiver nos níveis de sentimentos bons. E aí, morar junto ou morar sozinho, não importa, porque você transforma com esse sentimento bom a situação de morar sozinho ou de morar separado. Então, a primeira coisa que você precisa é se alinhar, descobrir o que você quer e não se envolver com o problema. Depois é tomar uma decisão. Depois que você se sente bem, você toma a sua decisão e não volta atrás. Não questione. Porque às vezes as pessoas tomam uma decisão, por exemplo, vou morar com meu namorado. É isso. Vou morar, estou me sentindo bem, estou me sentindo confiante e decidi por morar com meu namorado. Ótimo. Aí vai lá, conversa com uma amiga, conversa com um colega, conversa com um parente e começa a se questionar da sua decisão. E aí volta atrás o sentimento de quê? Dúvida, medo. Então depois que você bateu o martelo, lembre-se, só bata o martelo depois que você estiver se sentindo bem, e só você sabe. Não é pedindo conselho lá fora. Porque cada vez que você pede um conselho lá fora, é um cérebro lá fora que você está pedindo opiniões. E lá tem conteúdos e redes neurais registradas com toda a história de uma pessoa, que pode ser debilitante, ela pode ter crenças limitantes sobre morar junto, ou sobre morar sozinho, ou sobre morar junto aos 19 anos de idade. Então é uma coisa que você precisa aprender a decidir com você, dentro de você. Depois que você tomar essa decisão, lembrando sempre que antes você tem que estar se sentindo muito bem, você tem que determinar o seu ritmo, ou seja, a sua velocidade, e andar conforme ela. Cada um tem o seu ritmo. Por exemplo, você decide que quer morar com o seu namorado. Ele pode ter um ritmo mais ansioso, mais veloz que o seu. Se você seguir o ritmo do outro, volta as dúvidas, volta a ansiedade, volta o medo. Impõe o seu ritmo. Qual é o seu ritmo? Em que tempo? Em que prazo? Dentro dessa sua própria velocidade, decida ir. Não no ritmo do parceiro, não no ritmo de um pai, não no ritmo de um colega. Senão você sai de novo do seu alinhamento. Outra coisa muito importante, saiba quem você é. As pessoas me perguntam assim, como eu vou saber quem eu sou? Sabendo os seus limites.
sabendo o que você pode aceitar e o que você não pode aceitar. Se você, por exemplo, for morar com seu namorado, você tem que, antes disso, saber até onde você pode suportar ou não. Por exemplo, se ele lhe propõe que vocês têm que fazer tudo juntos depois que forem morar juntos, todos os dias, e isso não é possível para você, você precisa saber. Você quer 2 dias na semana para sair com as suas amigas ou ficar sozinha. Você não precisa comunicar isso para o seu parceiro. Não é o que você precisa comunicar para o seu parceiro. Você precisa se comunicar para o seu interior. Você tem que saber quem você é com você mesmo, não é com o outro. Quando você sabe quem você é, ou seja, os seus limites, o que você pode ou não aceitar, sem falar, você comunica vibracionalmente. Então você exige respeito dos outros, não porque você pede, não porque você fala, porque você comunica vibracionalmente. E para isso você tem que saber. E é interessantíssimo como a maioria das pessoas não se conhecem. Porque elas não sabem os seus limites. Entram nas relações sem pôr limites. O que eu posso suportar e o que eu não posso suportar. E aí depois se queixam que é o parceiro que está passando dos limites. Mas ela nem vivenciou isso dentro dela. Nem ela sabe. É uma coisa muito importante isso. E o último passo é o autocontrole. Não existe nada mais poderoso do que ter controle sobre si mesmo. E essa é o nosso grande desafio, autocontrole. E aí são as técnicas do movimento perfeito. Para você ter autocontrole, não adianta você querer ter autocontrole. Você precisa trabalhar o autocontrole consistentemente com técnicas de controle mental. Técnicas como o do alinhamento do movimento perfeito que você faz todos os dias, todas as manhãs, para se manter alinhado. Caso contrário, muito facilmente você volta para o nível do medo, volta para o nível da dúvida, se você não seguir esses passos. Esses passos são passos simples e eficientes e que dão resultado. Isso nós vemos todos os dias quando aplicamos o método do movimento perfeito.